Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 186. Nós estamos meditando a respeito da vereda dos justos, baseado no livro de Provérbios, e hoje nós estamos no capítulo 11. Temos um dia, o sol já saiu, né, em Mogi das Cruzes, e já temos um dia bem quentinho. Acho que nós vamos ter um dia bem quente. Mas graças a Deus que nós estamos debaixo da graça, da misericórdia do Senhor e da habilidade, né, do seu Espírito Santo, Ele que nos habilita a vivermos os nossos dias de uma forma que agrade ao Senhor, para que possamos cumprir a nossa missão de viver para a glória de Deus. Hoje nós vamos então para o capítulo 11, e nós vamos vamos ler dos versículos 1 ao versículo 11, nos diz assim: Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. A integridade dos retos os guia, mas os perfidos, a sua mesma falsidade os destrói. As riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas pela sua impiedade cai o perverso. A justiça dos retos livrará, mas na sua maldade os perfidos serão apanhados. Morrendo o homem perverso, morre também a sua esperança, e a expectação da iniquidade se desvanece. O justo é libertado da angústia, e o perverso a recebe em seu lugar. Olha que sério isso. O justo é libertado da angústia, e o perverso a recebe em seu lugar. O ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. No bem-estar dos justos exulta a cidade, e perecendo os perversos há júbilo. Pelas bênçãos que os retos suscitam, a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derribada. Então, nós temos aqui princípios preciosos, instruções preciosas para a nossa vida. O Senhor, então, detesta as balanças desonestas, né? Os negócios escusos, que não são legais. A desonestidade, ela não serve para nada, como diz no versículo 4. Não aproveitam as riquezas no dia da ira, quem usa de engano. Não somente é detestada por Deus a balança desonesta, mas também é motivo de desgraça pessoal. Cada um dos seus textos nos mostra aquele que é justo, que maneja bem, né, trabalha bem os seus negócios, né, que não faz usura, não de alguma forma traz prejuízo para outras pessoas. Então, eles têm então a sua recompensa. Mas aqui esses textos nos mostram também qual é a recompensa daquele que acaba trazendo prejuízo na vida de alguém por causa da desonestidade. Então, o versículo 3 nos diz assim: a perversidade dos honestos os destruirá, levando as pessoas a caírem em armadilhas que elas mesmas preparam, como diz o versículo 6. Os desonestos e os infiéis serão apanhados na sua própria ambição. Então, a balança desonesta leva à desgraça pessoal. Em contrapartida, nós temos aqui os que são honestos em seus negócios e também no seu lar, produz frutos
que não são limitados pelo tempo, mas são frutos vinculados à eternidade. Então, aquele que faz bem os seus negócios, que é honesto em seus negócios, o seu lar vai produzir frutos vinculados então à eternidade. A honestidade ajuda a tornar também a vida mais fácil. Olha o versículo 5. A justiça do honesto ou da pessoa que anda em integridade em todas as áreas da sua vida endireita o seu caminho. A justiça estará a seu lado e trará alegria à comunidade em que vive. Os versículos 10 e 11 falam a respeito disso. A cidade se alegra com o seu bem-estar, com o bem-estar dos justos, e pela bênção dos retos a cidade é exaltada. Então não se torna motivo de escândalo para a cidade a honestidade dos seus membros, né? Ou da igreja, ou da família, ou da cidade. Por quê? Porque essas pessoas vão ter a justiça do seu lado e a cidade também ao seu lado. Outra bênção para quem é honesto em seus negócios é o fator de ter saúde mental. Olha, isso é muito sério. Os desonestos, as pessoas avarentas, egoístas, sempre acabam trazendo alguma doença na sua mente. Nós temos outros fatores, então, que podem trazer enfermidades. O que é? Então, quando nós somos desonestos nos nossos relacionamentos, quando somos desonestos nos nossos negócios, nós podemos atrair doenças na nossa mente, podem trazer enfermidade. Por quê? Por causa da culpa. Nossa mente, nossa consciência não foi feita para guardar culpa. Então, quando a culpa se instala na nossa consciência, quando esta culpa não é tratada com a confissão, com o arrependimento, com a mudança de rota, então ela pode trazer enfermidades à alma, à mente e às emoções. A avareza, né? O egoísmo, tudo isso já é uma doença, né? Produzida na mente e que leva para o coração do homem. O versículo 12, 13 nos fala assim, ó: quem fala mal do seu próximo não tem juízo. A forma como nós tratamos também as outras pessoas produz saúde ou produz enfermidade emocional. Por isso esse destaque nesses versículos, para não tratarmos as pessoas com desprezo e termos cuidado com o que falamos. O versículo 13, então, fala assim: um mexeriqueiro revela os segredos, mas o fiel de espírito os encobre. Por isso que a palavra de Deus diz que o amor encobre todas as transgressões. O que despreza o próximo é falto de senso. Desprezar o ser humano é o mesmo que desprezar ou insultar a Deus, além de causar então mágoas e atrair contendas. É muito importante, o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ele pode estar decaído no seu pecado, longe de Deus, não sendo a imagem de Deus sendo restaurada na sua vida, mas mesmo assim, Deus, ele pede a nós que não desprezemos as pessoas e não falemos mal, porque nós estamos falando mal dele, porque cada ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Nos versículos 19 e 21, nós temos um outro tema, uma mudança de tema. É o resultado das ações que nós temos, que conduzem à vida ou podem conduzir à morte. Versículos 19 a 21 nos dizem assim: tão certo como a justiça conduz à vida, assim o que segue o mal para a sua morte o faz. Então, as nossas ações, elas sempre vão ser uma questão de vida ou de morte. Algumas questões na nossa vida, eu costumo tratar questões da minha vida sempre como uma questão de vida ou morte. A primeira coisa importante, a justiça ou viver de forma justa diante de Deus e dos homens nos conduz à vida.
mas quem segue o mal, quem faz o mal, caminha então para a morte. E eis que surge então um provérbio bem solitário no meio de todos esses, né, que tem vários temas, mas surge aqui um provérbio muito interessante, o versículo 22, que diz assim: como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita que não tem juízo. Olha só. Traduzindo, não tem cabimento colocar uma joia de ouro em focinho de um porco, pois a beleza da joia não combina com o focinho pouco atraente do porco. De modo semelhante, a mulher formosa que não tem discrição ilustra então a união de dois extremos, beleza física e falta de caráter, que desonra então a beleza do seu corpo por uma mente tola e perversa ou imunda. A palavra original para discrição é ta'an, que significa sabor. Então, que lição nós podemos tirar desse provérbio que surgiu aqui? Que o homem ou a mulher sem discrição é como sopa sem sabor. Ninguém a quer. Se alguém a toma, é só pela necessidade, apenas suporta. A verdadeira beleza de uma mulher está em temer ao Senhor, como diz Provérbios 31:30. Beleza é uma ilusão e a formosura é passageira. Contudo, a mulher que teme ao Senhor, esta será honrada. E para finalizar, dos versículos 24 a 31, nós falamos de um tema muito importante, que é a generosidade. Então, instrui na generosidade e descreve também as consequências. Então, traz instruções de como nós podemos desenvolver a generosidade e quais são as consequências de tê-la ou não tê-la na nossa vida. Então, o que significa generosidade? Aquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício do outro, que ofertam, que repartem, que se doam, como está no versículo 24. Quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Mas aquele que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Há quem dê com generosidade e vê aumentar então as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Na economia de Deus, quem divide está multiplicando. O avarento nunca tem o suficiente, mas o generoso sempre terá para partilhar. A generosidade liberta o amor, cura uma alma do amor ao dinheiro e do medo da pobreza. O dar, o ser generoso. Salmo 37, 25, 26 nos diz assim: nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos mendigando pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos então serão abençoados. Atos 20, 35 diz assim: não há maior felicidade em dar do que receber. Há maior felicidade em dar do que receber. 2 Coríntios 9, 7 nos diz assim: pois Deus ama aquele que dá com alegria. E Tiago 1:27 diz assim: dar de coração faz parte da religião que Deus aprova. E por último, Provérbios 19:17 nos diz assim: quem se compadece do pobre e empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. Olha que precioso. Quem se compadece do pobre empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. E como dizia o meu amado pastor Walter Keller, Deus não fica devendo nada a ninguém. Que Deus abençoe você. E até amanhã com o nosso Devocional Florescer. Então vamos para o capítulo 12. Deus te abençoe. Até amanhã.